Shalom, 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 geração de honra, povo escolhido, geração eleita. É o que a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, de que nós somos geração eleita, sacerdote santo, povo separado, povo santo, exclusivo do Senhor. Amém? E eu tenho sido muito ministrada, né? Tenho sido desafiada pelo Espírito Santo de viver, motivar, encorajar nos dias de hoje aqueles que têm sede e que anseia pela presença de Deus. E eu sei que eu estou falando para um povo que, assim como eu desejo a presença, você tem desejado essa presença, amém? E eu sei que é um desafio, queridos, porque nós temos vivido dias de muito ativismo, nós temos sido muitas vezes engolidos por nós mesmos, pelos nossos anseios, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, mas dentro desse desejo maior, há um desejo que supera todos os outros, que é viver a presença. Hoje eu estava vendo um vídeo e eu vi uma ministra compartilhando, algo que ela não negocia, e é o que eu tenho buscado todos os dias, não negociar, mergulhando na presença de Deus, amém? E aqui na minha devocional, agregando um versículo aqui, lendo outro ali, e o Espírito de Deus vai ardendo, vai queimando e vai trazendo grandes revelações ao nosso coração, porque Ele é tão lindo e tão maravilhoso. É impossível você buscar a Deus e Ele não se derramar diante da sua adoração e da tua necessidade. Então eu profetizo isso sobre a sua vida hoje. No meio do seu corre, da sua luta, do seu buscar diário, que essa busca seja prioritária, a presença do Senhor, amém? Eu estava lendo aqui em Efésios 3, 14, onde você lê a palavra de Deus assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do que toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estado arraigados e fundados em amor, poderosamente, em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e o conhecer o nome de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, se está escrito aqui, é possível ser pleno, amém? É possível usufruir de toda a plenitude de Deus, mas para isso, eu e você precisamos mergulhar na presença, amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? A esse é a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que assim seja na minha e na sua vida. Então, amados, se você tem o desejo de ficar mais perto de Deus, de tornar a presença dele real em sua vida, não está sozinho. Esse desejo é seu, esse desejo é meu, amém? Nós desejamos isso todos os dias, nós ansiamos isso. Fazem pesquisas, e as pesquisas até revelam isso. Mas por que no dia a dia nós muitas vezes, tudo isso que nós almejamos, nós não conseguimos concluir? Porque, queridos, nós lutamos contra 3 forças. Nós lutamos contra a nossa carne, nosso desejo, nossas vontades. Nós lutamos contra um mundo que vive dizendo para nós que nós não somos, ou que nós não vamos conseguir, ou que nós não vamos alcançar.
Nós lutamos contra o nosso adversário, que é invisível, que é uma guerra, como que eu posso dizer, injusta, né? Se a gente for olhar assim. Mas você tem que lembrar que é um Deus que peleja por você, que está acima de todas as coisas e que ele já venceu por mim e por você na cruz. Amém? Quando nós olhamos com essa visão espiritual, tiramos nossos olhos do natural, nós passamos a concluir aquilo que está queimando dentro do nosso coração. Está queimando algo dentro de mim, está queimando algo dentro de você. Mas essas três forças vai tentar nos impedir, porque a nossa vontade, a nossa carne, são os desejos da nossa alma. A nossa alma, ela é emoção. Então, os desejos da nossa alma nos impedem, muitas vezes, de alcançar aquilo que é espiritual. Então, nós precisamos guerrear contra essas três forças, lutar contra isso. Então, nós precisamos lutar contra a nossa vontade, contra o nosso ego, para que a gente viva o equilíbrio. Amém? Mas vale a pena. Porque o mundo aí fora está dizendo o quê? Não, Deus é amor. Deus vai me entender, Deus sabe que eu sou fraco. Existem pessoas falando que se eu crer que Jesus é meu Senhor e Salvador, beleza, tá tudo certo. Eu posso viver uma vida sem santidade, eu posso viver uma vida de prostituição, eu posso viver uma vida de pecado, de corrupção, eu posso viver uma vida de vícios, que tá tudo beleza, porque eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, que ele morreu na cruz por mim e eu vou ser salvo. Queridos e queridas, mero engano. Não se deixe enganar, porque essa é mentira de Satanás. Ele usa o mundo, ele usa o sofisma, ele usa as ideologias para tentar te corromper e te tirar do propósito. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo caminhou e evangelizou a terra, ele deixou muito claro que ele veio para salvar o mundo e não para condená-lo. O desejo do Senhor é que todos nós sejamos salvos, sim, e que se eu crer nele como Senhor e Salvador, eu serei salvo. Mas existe uma condição nisso. Não é somente crer, queridos. Existe uma condição, porque quando você continua lendo os evangelhos, ele fala para mim, para você, sabe o quê? Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Quando Jesus está falando isso, ele está falando que eu não tenho que viver mais uma vida de sacrifício. Eu não tenho que viver mais me arrastando, fazendo promessas, fazendo sacrifícios de tolo, me sanguentando, me sacrificando. Jesus está falando do sacrifício da minha alma, da minha carne, sabe, queridos? Os desejos carnais, aonde para que eu tenha uma vida santa, eu preciso santificar a minha alma, eu preciso santificar o meu corpo. Não tem como o Espírito de Deus habitar em um corpo corrupto, em um corpo prostituto. Não tem como o Espírito Santo de Deus se manifestar a sua glória em um corpo cheio de impureza. Então, é diariamente morrendo para mim, para que Cristo cresça. É diariamente matando a minha carne para que Cristo cresça. É diariamente evitando falar palavrão para que Cristo cresça. Porque o Espírito de Deus não vai habitar em um corpo imundo, cheio de mazela, queridos, achando que vai ser salvo. Nós não seremos salvos se nós não temos santidade. E a palavra de Deus deixa muito claro que essa santidade tem que ser buscada continuamente. Amém? E Paulo fala que eu me ponho de joelho. Paulo ora pelas pessoas. E ele fala que é possível mergulhar nessa presença. A palavra de Deus diz que ele ora pedindo para que eu e você entenda a profundidade desse mover, desse agir. Não é para ter peso. Mas não tem como você ser santo, vivendo uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida de imundícia. Não há santidade nisso, queridos. Só que isso que eu tô falando para você não é para você fugir de Deus, né? Ah, então, pastor, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para a célula, porque eu tô isso, eu tô aquilo. Não! É para que todos os dias você lute contra aquilo que ainda não é a plenitude da vontade de Deus. Amém? Receba essa palavra com amor. E como que eu, pastor, eu vou me manter firme? Você vai me manter firme
ajoelhando-se em oração diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus na sua vida, reconhecendo que você jamais vai crescer, vai se manter firme, vai permanecer se esse Deus não for o governo da sua vida. Amém? Como que você vai continuar? Peça que Cristo viva em seu coração. Queridos e queridas, se Cristo viver no nosso coração, nós vamos ter discernimento do nosso pecado. Quando a gente estiver fazendo coisas erradas, o Espírito de Deus vai falar. E você vai se fortalecer em Deus e vai lutar contra aquilo, não recebendo aquilo como algo comum, como o mundo está pregando, como as palavras que nós temos visto pessoas vivendo uma vida de frases de efeitos. Entenda algo, frases de efeitos não te salva. Frases de efeitos é para te ajudar, te motivar. Mas você precisa se aprofundar na presença. Oh, glória, meu Deus. Senhor, nos ajuda a nos aprofundar na presença. Chame Jesus para fazer morada no teu coração. Tira todo entulho, queridos. Qual tem sido a sua idolatria? O que você tem idolatrado mais? Você tem idolatrado as suas vestes, seus vícios, seus desejos, suas vontades. Você precisa deixar que o seu coração seja habitado pela presença de Deus. Aonde há a presença de Deus, o pecado não reina, o pecado não governa. Satanás até tenta te confundir. Ele até vem tentar lançar o lixo que Deus já tirou na cruz sobre você. Mas quando você está mergulhado na presença, quando Jesus faz parte de você e habita no seu coração, você logo lembra. Não, ei, eu sou geração eleita, sou filho, sou chamado para ser santo, sou chamado para ser livre. Eu não posso coabitar com o pecado. Agora, quando nós estamos alimentando nossa carne, nossos desejos, nossas vontades, Deus não prevalece. A presença do Espírito não prevalece. E eu sinto muito, queridos. Sem santidade, ninguém verá Deus. Ore para se tornar forte em Cristo, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza e o nosso alto refúgio. Nós somos fortalecidos em Cristo Jesus, mas como que você tem sido forte se o que você tem alimentado é seu ego, seu eu, seus vícios, suas vontades? Se você não renuncia a nada. Quando Jesus te chamou para carregar a cruz, aquele que vier após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo para mim e para você, é preciso renunciar, é preciso abrir mão da sua carne, das suas vontades, dos seus desejos, para que você possa caminhar em santidade, para que você alcance a presença de Deus. Atrair a presença de Deus exige preço, exige entrega, exige renúncia, meus amados e amadas. Olhe para que você fique firme, firme na presença, firme mesmo no dia mau, mesmo no dia das suas dores, das suas frustrações, permaneça firme, porque quem vai te auxiliar é o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos vir a Deus como nós estamos, cheio de mancha, de mágoas, de feridas, porque é Ele que vai tirar os abrolhos, é Ele que vai tirar os espinhos, é Ele que vai te limpar, para que o nome dele seja glorificado e não o seu nome, para que você não diga eu consegui, mas para que você diga eu consegui. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo me limpou, me purificou e me deixou novo. Amém? E ame a Deus e aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ame-se a si, ame o próximo, ame quem está próximo de você, para que o nome do Senhor seja glorificado. E creia que Deus é o Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Traga o reino de Deus para a tua vida. Traga o reino de Deus para o seu ser, para o seu dia a dia, para a sua vida. E quando você se vê fora desse propósito, peça perdão a Deus e se lance na presença. E seja surpreendido pela glória de Deus. Não é tempo mais de viver fazendo sacrifícios de tolo, mas também não é tempo mais de ficar escondendo seus pecados debaixo dos tapetes e fingindo ser um crente santo, sendo que a imundícia que precisa ser tirada.
A imundícia só é tirada quando você reconhece que em Deus você precisa ser limpo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Jesus finaliza dessa forma. Eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas ele finaliza, porque a própria palavra de Deus já o julga. Quem está declarando que eu sou salvo porque eu creio em Jesus Cristo e não preciso ter mudança nesse meu evangelho, no evangelho de Cristo, que é o evangelho de transformação, eu sinto muito, você está sendo enganado, porque você não está lendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus deixa claro, a própria palavra já o faz. Quem sou eu? Se Jesus Cristo se esvaziou de toda a sua glória, esvaziou de toda a sua grandeza, saiu do céu, aonde o lugar é santo, puro, limpo, imaculado, e veio para que eu e você cresce, que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, se sujeitando à morte de cruz. Quem sou eu para não abrir mão das minhas mazelas, dos meus pecados, dos meus desejos, para viver a presença de Deus? Mergulhe na presença. E aí você vai viver. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E aquele que pode fazer infinitamente mais, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ei! Deixe o poder de Deus ser operado através da minha e da sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Espírito de Deus revele ao seu coração o que precisa ser mudado e transformado para que você cresça na presença do Senhor. Um beijo no seu coração. Ama a sua vida. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.